Fala, meu parceiro, então olha só. Vem aqui comigo, vamos continuar o nosso bloquinho de regência. E é o seguinte, poxa, Sidney, mais uma vez regência? Pô, isso daí tá chato. Meu parceiro, tem de ser assim mesmo, porque regência é uma matéria muito importante, porque você deve saber sim qual preposição empregar, porque isso varia o sentido da frase. Então isso é importante para a sua redação. E detalhe, eu sempre digo, redação nada mais é do que interpretação ao contrário. Então, de repente, ao ler um texto, lá na tua prova, o camarada pode empregar um verbo que você normalmente no dia a dia utiliza de forma equivocada, aí você vai entender uma coisa quando na verdade significa uma outra completamente diferente. Então, regência é importante para interpretar o texto também. Tranquilo? Então vem aqui comigo, vamos continuar. E prova viva disso é que nós agora vamos utilizar um verbo que normalmente as pessoas utilizam de forma equivocada no dia a dia, que é o verbo namorar. Então acompanha aqui comigo, ó. O verbo namorar, ele sempre é verbo transitivo direto. Quem namora, namora alguém e não com alguém. No dia a dia as pessoas dizem assim, ó, Elisa namora com o Otávio. Isso está errado. O certo é Elisa namora Otávio, Otávio namora Elisa. Então, por exemplo, aquela famosa frase que os meninos utilizam para tentar conquistar uma menina, você quer namorar comigo, está errada. A frase está errada, porque se o verbo namorar não pede a preposição com, você não pode falar você quer namorar comigo. O correto é você quer me namorar. Tranquilo? Então, ó, verbo namorar é sempre verbo transitivo direto. Pede complemento sem preposição. Olha o próximo verbo aqui, ó. Verbos obedecer e desobedecer. Ambos possuem a mesma estrutura. Ambos serão regidos pela preposição a. Então, são verbos transitivos indiretos regidos pela preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Então, aqui, ó, o bom filho obedece aos pais. O candidato desobedeceu ao regulamento. No dia a dia, observa como é que as pessoas falam. As pessoas dizem assim, ó, o bom filho obedece os pais e o candidato desobedeceu o regulamento. É assim que as pessoas falam no dia a dia. Mas você tem de ficar ligado, isso é regra gramatical. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Vai vir sempre regido pela preposição a. Tranquilo? Belezinha? Então, olha o próximo aí, ó. O próximo é um desespero na hora que cai e na hora de ser utilizado, ó. Verbos pagar e perdoar. E aqui é o seguinte, aqui fica fácil, aqui a gente vai ter que trabalhar a relação de pessoa ou coisa. E aí vem comigo, ó. Se o objeto é a coisa que sofre a ação do verbo, vai ser um verbo transitivo direto. E se o objeto é a pessoa que sofre a ação, vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, por exemplo, se eu estou perdoando uma coisa, é verbo transitivo direto. Se eu estou perdoando a uma pessoa, é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, olha aqui o exemplo. Ele pagou a conta de luz, verbo transitivo direto, e a conta de luz, objeto direto. Eu poderia ter colocado, ele pagou o boleto do banco, verbo transitivo direto. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com uma coisa. Agora, em relação à pessoa, perdoei a todos. Quando a gente trabalha com pessoa, vai trabalhar com a preposição a. O cliente pagou ao dono da loja. Cristo perdoou aos pecadores. Então, ó, eu paguei a conta da padaria. Eu paguei o que devia na padaria. Agora, eu paguei ao Manuel da padaria. Eu paguei. Tranquilo? Tranquilo? Foi? Então, olha só. Entendemos, então, que o verbo pagar, assim como o verbo perdoar, se for relacionado a coisa, é verbo transitivo direto. Se for relacionado a pessoa, é verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, até aí, tranquilo. É só massificar isso. Olha o próximo verbo aí, o verbo preferir, um verbo extremamente traiçoeiro e que é utilizado de forma extremamente equivocada. E aí é o seguinte, galera, normalmente, quando você não tem o hábito de ler,
e quer observar uma forma correta de pronunciar as palavras, os verbos, as sentenças, as orações, o que o camarada acaba fazendo? Ele acaba assistindo a um telejornal. Só que uma coisa é o jornal nacional, outra coisa é o jornal regional. O jornal nacional, como ele é passado no Brasil inteiro, ele tem de ter um padrão, e é o padrão culto da língua. Então, William Bonner, por exemplo, ele utiliza o português culto, o português padrão, formal da língua portuguesa. Agora, os jornais regionais, eles nem sempre utilizam o português padrão, até mesmo porque o jornalista é aconselhado a utilizar uma linguagem semi-formal. Para quê? Para tornar mais próximo para o público, para adquirir uma questão de intimidade. Opa, vamos falar de um jeito mais simples para que o espectador, o telespectador, ele consiga entender. Então, geralmente, o verbo preferir é empregado de forma equivocada por todo mundo no dia a dia. Normalmente, no dia a dia, a gente fala assim, ó, que prefere mais futebol do que vôlei. É assim que a gente fala. Ah, eu prefiro mais cinema do que praia. Mas, meu parceiro, basta pegar qualquer dicionário de regência verbal, e eu aconselho o dicionário de regência verbal do Celso Pedro Luft, você vai perceber que o verbo preferir, ele é verbo transitivo direto e indireto, sim. Mas quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Quem prefere, prefere algo a outro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloco no dia a dia assim, ó, prefiro mais cinema do que praia. É assim que a gente faz. Mas basta pegar o verbo preferir que você vai observar que quem prefere, prefere algo a outro. Então é o seguinte, ele realmente exige dois complementos. Aqui eu tenho dois complementos, cinema e praia. Mas no segundo complemento, ele pede com a preposição a e não com a expressão do que. Então eu recorto aqui, eu retiro a expressão do que e coloco a preposição a. Só que eu ainda continuo tendo um equívoco. Porque ao dizer que eu prefiro algo a outro, quem é mais importante para mim? É o algo. Então, a noção de intensidade já está embutida no verbo. Então, não tem por que eu colocar um intensificador. Não tem por que eu dizer que eu prefiro mais, que eu prefiro muito, que eu prefiro pra caramba. Então, aqui, ó, eu também vou cortar o intensificador. Então, o correto é prefiro cinema à praia. E aí, outra coisa, para ele ser traiçoeiro. Além da questão da regência propriamente dita, ainda vai entrar um caso de paralelismo sintático. Porque quando eu coloco prefiro cinema à praia, as pessoas normalmente colocam acento grave para mostrar que tem uma crase. Ora, se está errado, está errado. Ué, mas está batendo com a regra geral de crase, em que o termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Se quem prefere, prefere alguma coisa a outra, o termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior é o substantivo feminino praia, então tem preposição mais artigo e tem crase? Não. Sabe por quê? Porque aqui foram colocados dois termos. E olha o que a gente tem diante do primeiro termo. Nada, ou seja, não tem artigo. Se não tem artigo diante do primeiro termo, também não terá artigo diante do segundo. É um caso de paralelismo sintático. Então, este a é apenas uma preposição que foi exigida pelo verbo. Para que tenha crase, só se eu colocar prefiro o cinema à praia. Então, agora, além da preposição que foi exigida pelo verbo, porque quem prefere, prefere alguma coisa a outra, agora sim eu tenho artigo. Porque se eu coloquei artigo diante do primeiro elemento, obrigatoriamente eu coloco artigo diante do segundo. E se tem preposição mais artigo, tem crase. Então, esse verbo tem que tomar cuidado com ele, tranquilo? Aí, olha aqui o que eu preparei no materialzinho de vocês. Eu preparei aqui o exemplo, que é um exemplo que normalmente aparece em provas, e aqui é mole, ó, prefiro o futebol, e olha só, prefiro futebol a vôlei, por quê? Porque eu não coloquei artigo,
Porque se eu tivesse colocado eu prefiro o futebol, eu colocaria prefiro futebol ao vôlei. Tranquilo? Então, ó, olha a observação. É errado usar este verbo reforçado pelas expressões ou palavras antes, mais, muito mais, 1000 vezes, pra caramba e por aí vai. Ó. Prefiro 1000 vezes dançar a fazer ginástica. Não pode, porque se você prefere alguma coisa à outra, a coisa, ó, o algo já é mais importante que a outra coisa. Então a noção de intensidade já está embutida no verbo, não precisa de intensificador. Show? Olha o próximo aí, ó. Verbo querer. Meu bem querer. Então vem aqui comigo, ó. O verbo querer, no sentido de desejar, ele vem sem preposição. Então ele é verbo transitivo direto. Então, ó, quero a risada mais gostosa. Então, ó, verbo transitivo direto e a risada mais gostosa, objeto direto. Agora, o verbo querer, no sentido de querer bem, de ter afeto, ele é verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, quero muito aos meus primos, ou seja, eu tenho um carinho, eu tenho um afeto, eu quero bem aos meus primos. Então, é verbo transitivo indireto e aos meus primos é um objeto indireto. E aí se liga, chegou um momento de você saber se o teu namorado, se ele realmente é para casar ou não. Vamos lá, e aí é opção sua. Se o cara falar assim, ó, quero você, ou quero a você, observa, aqui é verbo transitivo direto e aqui objeto direto. Aqui é verbo transitivo indireto e aqui objeto indireto. Então, se o camarada chegar e falar quero a você, meu bem, esse camarada é aquele camarada que vai te dar flores, é aquele camarada que é para casar, é aquele camarada romântico, ele te quer bem. Agora, se o camarada falar quero você, é porque ele está com maldade no olhar, é porque ele está te desejando, tá entendendo? É uma coisa sexual. Então, cuidado. É óbvio que tudo é momento, né? Aí você vai escolher, a escolha é sua, não é minha. Tranquilo? Então, vamos para o próximo aqui. Só te mostrei para você poder interpretar a frase do camarada. Se o camarada falar, quero você, a não ser que você também queira, foge dele. Agora, se ele falar, quero a você, ele é mimosinho guti-guti, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Olha o próximo aí, que é o verbo simpatizar, que tem a mesma função que o verbo antipatizar. Eles vão ser verbos transitivos indiretos, regidos pela preposição com. Então, ó, sempre simpatizei com você, antipatizei com você. Então, ó, quem simpatiza, simpatiza com alguém. O único cuidado que você deve ter aqui é que estes verbos, eles não podem ser pronominais. Então, normalmente a pessoa fala assim, simpatizei-me com você. Está errado. Eu me simpatizo com você. Está errado. É eu simpatizo com você. É simpatizei com você. Estes verbos, eles não podem ser pronominais. Tranquilo? Então, olha o próximo aí. Verbo visar, meu parceiro. Ó, verbo visar. O verbo visar, ele normalmente também adquire duas nuances. Ou ele é verbo transitivo direto, ou ele é verbo transitivo indireto. Quando é que ele vai ser verbo transitivo direto? Quando ele estiver no sentido de mirar ou dar visto. Exemplo, visou o alvo com precisão. Ó, visou o alvo, ele está mirando. Então é verbo transitivo direto e o alvo aqui, ó, é objeto direto. Agora aqui, ó, no sentido de dar visto, visaram os cheques, ou seja, né, deram um visto, visaram um cheque. Então, é verbo transitivo direto e o cheque, objeto direto. Mas se o verbo visar estiver empregado no sentido de objetivar, de almejar, de desejar, ele vai ser verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, aqui, ó, viso a uma nova vida, ou seja, desejo uma nova vida. Então, é verbo transitivo indireto regido pela preposição a. A uma nova vida é um objeto indireto. Tranquilo ou não tranquilo? Aí olha o próximo aí, ó. O próximo
não é muito comum. Então você tem que ficar ligado, meu parceiro, como é que esse negócio funciona, ó. Vamos lá, com toda tranquilidade. O verbo proceder, ele pode ser, aqui ó, um verbo que vai trabalhar como verbo intransitivo ou um verbo que vai funcionar como verbo transitivo indireto. Então, ó, o verbo proceder, no sentido de ter fundamento, cabimento, portar-se, comportar-se e originar-se, ele vai ser verbo intransitivo. Só que aí, ó, quando for no sentido de originar-se, ele vai trabalhar com a preposição de. Então, olha esse primeiro exemplo. Seus argumentos não procedem agora, ou seja, não tem fundamento, não tem cabimento. Então, aqui ele é um verbo intransitivo. É tanto verbo intransitivo que ele não está pedindo complemento. Ó. Seus argumentos não procedem. Eu coloquei o agora, que é um adjunto adverbial temporal. Mas seus argumentos não procedem, ou seja, não tem cabimento, não tem fundamento. Agora aqui, ó, o brinquedo procede da China, ou seja, ele vem da China. Então, aqui, ó, é um verbo intransitivo e da China, um adjunto adverbial de lugar. Lembrando que a gente sempre trabalha de acordo com a concepção tradicional da gramática. Olha a próxima. No sentido de suceder, realizar, executar, iniciar, ele vai ser verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Então, olha aqui, ó, o juiz deseja proceder ao julgamento, ou seja, executar, realizar, iniciar. E logo procedeu-se à partilha da herança, ou seja, logo iniciaram, executaram e por aí vai. E aí pode observar que ele é regido pela preposição a, porque no primeiro exemplo a gente tem um termo masculino acompanhado do artigo o. Então a gente teve aqui uma combinação, ao. No segundo exemplo, a gente tem partilha, que é um termo feminino, que é acompanhado do artigo a. E nós tivemos aqui um caso de crase, que é um caso de contração. Tranquilo? Belezinha? Então entendeu como é que funciona o verbo proceder? Agora vamos para o verbo implicar. E esse daqui, ele é chatinho, mas é fácil de dominar. Até mesmo porque no dia a dia a gente só dá mole com uma estrutura. Então, olha só, o verbo implicar no sentido de acarretar, ele vai ser sempre verbo transitivo direto. Então, aqui, ó, sua atitude implicará demissão. Verbo implicar, verbo transitivo direto e demissão, objeto indireto. Onde é que mora o perigo? No dia a dia as pessoas utilizam a preposição em nesse caso. Então, normalmente a gente fala, sua atitude implicará em demissão. E está errado. O verbo implicar no sentido de acarretar, ele é verbo transitivo direto. Ele não pede a preposição. Agora, o verbo implicar no sentido de perturbar, ele vai ser verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição com. Então aqui, ó, Paula implicou com a professora. Caramba, ela perturbou a professora. Então é verbo transitivo indireto e com a professora é objeto indireto. Agora, o verbo implicar no sentido de envolver-se. E é o seguinte, aqui há dois tipos de análises conflitantes. Mas a maioria dos gramáticos vão bater nesta seara aqui, de ser um verbo transitivo direto e indireto. E o objeto indireto será regido pela preposição em. Então, aqui, ó, Lula implicou-se em problemas. Então, o verbo implicar aqui é verbo transitivo direto e indireto. O se é o objeto direto, porque é reflexivo. E em problemas é o objeto indireto regido pela preposição em. Há gramáticos que não encaram esse se como objeto direto, porque ele não encara esse se como pronome reflexivo, ele encara esse se como partícula integrante do verbo. E aí como é que ele vai encarar esse verbo aqui? Ele vai encarar esse verbo como verbo transitivo indireto. E o em problemas, é óbvio, vai ser um objeto indireto. Mas independentemente disso, gente, na hora de produzir o texto, o camarada não vai te exigir isso. E você vai acertar de um jeito ou de outro. Então, só estou mostrando a visão tradicional da gramática. Se você pegar um dicionário de regência, se você pegar o dicionário do Celso Pedro Luft, você vai ver que ele vai colocar como verbo transitivo direto e indireto. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Com o que, na verdade? Com esta primeira situação. Aqui a gente costuma dar mole e eu não posso dar mole, tá? No sentido de acarretar, não tem preposição. Tranquilo? E
Olha este último verbo aqui de nossa análise, um verbo extremamente difícil para os falantes comuns da língua portuguesa. É o verbo custar. Então, olha só. Olha esse primeiro exemplo que a gente colocou aí, ó. Custei a aprender a dirigir. Caramba, eu sou custoso? Então isso aí está errado. O correto é o correto é aprender a dirigir custou a mim. A menina custou para aprender. Está errado também. A menina não é custosa. Então, olha só. A menina, aí com crase, custou a amadurecer. Coloca na ordem direta. Amadurecer custou a menina. E aí vamos entender isso daqui, ó. No sentido de ser difícil, ser custoso, com preposição a, como a gente trabalhou aqui, ó. Então, a mentira custa às crianças. A mentira custa às crianças. Esse a mentira é o sujeito. E a mentira custa a quem? Às crianças, que vai funcionar como objeto indireto. Agora, no sentido de acarretar, de causar incômodos, sofrimento, prejuízo, a gente vai ter o verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui, ó, o trabalho custa, então o trabalho é o sujeito, custa ao homem o tempo livre da sua semana. Então, nesse contexto aqui, custa alguma coisa a alguém. Custa o quê? O tempo livre da sua vida. A quem? Ao homem. Então, gente, essas são as possibilidades do verbo custar. É só não dar um mole de escrever estas estruturas equivocadas que normalmente aparecem aí no dia a dia, tranquilo? Então, agora, diante disso, nós já podemos praticar alguns exercícios. Então, acompanhe comigo, ó. Para a gente poder massificar o nosso conteúdo. Com relação à regência verbal, a norma padrão aceita a construção presente na alternativa. E é o seguinte, nós vamos pensar em cima da norma padrão, porque o nosso texto tem de ter uma linguagem padrão. Então, se eu coloco aqui, ó, vi e gostei do filme. Tudo bem que você vai entender a frase, você não é nenhum idiota, não é verdade? Só que é o seguinte, esta frase está em desacordo com o padrão culto da língua. Porque aqui eu tenho dois verbos. E quem vê, vê alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. Pede complemento sem preposição. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. O termo do filme apenas solucionaria a exigência do verbo gostar. Mas cadê o complemento do verbo ver? Ah, professor, mas ele é verbo transitivo direto. Então, pede complemento sem preposição. Cadê o complemento dele? Não tem. Então, esta frase aqui, para ficar correta, deveria ser vi o filme e gostei dele. Quem vê, vê alguma coisa. E quem gosta, gosta de alguma coisa. O termo dele seria a preposição de, mas o pronome ele que faz referência ao termo anterior, filme. Na nossa questão aqui, ó, nós estamos trabalhando dois verbos que até são intransitivos, mas que exigem preposições diferentes. Então, verbos com regências diferentes vão exigir complementos diferentes. Nós aqui estamos trabalhando o verbo entrar e o verbo sair. Então, gente, quem entra, entra em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Então, a resposta correta é a letra A. Entrei em casa e dela saí. Por que não pode ser entrei e saí de casa? Porque quem entra, entra em. Por que não pode ser entrei à casa e dela sair? Porque quem entra, entra em. Por que não pode ser entrei e saí à casa? Porque quem entra, entra em, quem sai, sai de. Então só pode ser a resposta a letra A. Tranquilo? Olha a próxima questão. E aí você vai ficar afiado. Olha só. Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Então, vamos lá. Letra A. Assistir o filme de que você gostou. Gente, o verbo assistir no sentido de presenciar, de ver, ele vai exigir a preposição a. Então, o correto é assistir ao filme. Letra B.
prefiro mais a cidade do que o campo. Verbo preferir, gente. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, não é a expressão do que, e sim a preposição a. E detalhe, se quem prefere, prefere algo a outro, o algo já é mais importante. Então, a noção de intensidade está embutida no verbo. Então, não posso colocar um intensificador. Então, eu vou tirar esse mais. Então, o correto aqui é, prefiro a cidade ao campo. E se eu tivesse colocado prefiro cidade apenas? Prefiro cidade a campo. Aí ficamos agora com a letra C e com a letra D. E eu já vou matar, porque a letra D está muito errada. Cuidado, hein? Finalmente chegamos em Diamantina. Quem chega não chega em, quem chega, chega a. Então, o correto aqui agora é a letra C. Este é um museu de que mais gosto. Aí você pode até estranhar essa estrutura, de que mais gosto. E aí acompanha aqui comigo, olha só. Eu coloco assim, ó. Este é o livro que gosto de ler. E este é o livro que gosto. A priori, as duas estruturas parecem corretas, mas somente a primeira está certa, a segunda está errada. E vamos entender o porquê. E é o seguinte, meu parceiro, isso aqui é mais difícil. Regência atrelada a pronome relativo, só quando você está bem afiado na língua portuguesa. Então, olha só, este aqui é um pronome relativo que faz referência ao termo anterior ao livro. Para que serve um pronome relativo? Para evitar a repetição de um termo, ou seja, um processo de coesão textual. Quando eu tenho um pronome relativo e depois dele tem um verbo, eu tenho de olhar a regência deste verbo, para ver se ele está pedindo ou não a preposição. Se ele não estiver pedindo, tranquilo. Agora, se ele estiver pedindo uma preposição, eu tenho de ver se a preposição apareceu ou não. Então, olha só a primeira frase. Este é o livro que gosto de ler. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a preposição exigida pelo verbo está ali. Então, eu fico tranquilo. Agora, olha a próxima. Este é o livro que gosto. Opa! Mas quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo gostar exigiu a preposição de, e eu não coloquei na frase. Isso significa que esta frase está errada. Para ela ficar certa, correta, eu tenho de migrar esta preposição para antes do pronome relativo. Então, vai ficar, este é o livro de que gosto. E observa como a estrutura agora, apesar de estranha, está perfeitamente correta. Ó. Este que não está fazendo referência ao termo livro, é como se no lugar do que estivesse escrito o livro. Então, vamos pensar aqui agora apenas na oração do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, não é? Eu gosto do livro. Tira a preposição, vai ficar gosto do livro. Mas quem gosta, não gosta de alguma coisa? Então, se eu retirar a preposição aqui, fica errado. Tem que estar com a preposição. Então, é por isso que aqui está certo. Este é um museu de que mais gosto. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Tranquilo? Olha a próxima questão. Em relação à regência verbal e nominal, o emprego do pronome relativo, segundo o registro culto e formal da língua, está incorreto em... Então, vamos lá. Mais uma vez aqui, gente. Nós vamos trabalhar preposições e pronomes relativos. Então, observa. Rapidinho para você. Ó. Pronome relativo que a gente normalmente utiliza. O que, o qual, o quem, o onde e o cujo. O que e o qual servem para as mesmas situações. O quem só serve para a pessoa, o onde só serve para lugar e o cujo só serve para posse. Qual o mais traiçoeiro de todos eles? É o cujo, muito utilizado em provas como a nossa, que trabalham coesão. Então, o camarada coloca assim, ó, esta é a árvore cujos frutos comi. Esta é a árvore cujos frutos comi. E aí se liga só, meu parceiro. Se você pegar um livro de gramática, você pode perceber que algumas gramáticas cometem equívoco no ensino do pronome relativo. Elas são incoerentes no conceito. Elas dizem que o que e o qual servem para
todas as situações. E aí lá no final, elas dizem que o cujo não pode ser substituído por nenhum outro pronome relativo. Opa, então se o cujo não pode ser substituído por nenhum outro pronome relativo, é óbvio que o que e o qual não servem para todas as situações. Eles servem para a maioria das situações, mas não para todas. E por que o cujo não pode ser substituído por nenhum outro pronome relativo? Simples, porque ele sempre vai indicar posse. E se ele sempre indica posse, nós já vimos isso, sintaticamente, ele sempre será um adjunto adnominal. E os outros podem adquirir outras funções, menos a de adjunto adnominal, que é aquele camarada que sempre acompanha o nome. E aí é o seguinte, para utilizar o pronome relativo cujo, além de estar indicando posse, tem de estar entre dois substantivos. Aqui, ó, esta é a árvore cujos frutos comi. Frutos e árvore são dois substantivos. E tem aqui uma relação de posse? É óbvio que tem. O fruto pertence à árvore, então tá tranquilinho. Agora, o que o camarada vai fazer contigo no dia da prova? Ele vai destacar o termo cujos e ele vai te perguntar qual é o referente. Provavelmente, muito aluno vai dizer que o referente é a palavra frutos. Por quê? Porque está concordando com a palavra frutos. Só que é o seguinte, o pronome relativo, ele sempre serve para fazer referência a termo anterior. Então, todo pronome relativo faz o quê? Referência a termo anterior. A peculiaridade do cujo é que, apesar de fazer referência ao termo anterior, ele concorda com o termo posterior. Afinal de contas, ele está entre dois substantivos. Então, ele faz referência ao termo anterior e concorda com o termo posterior. E aí é o seguinte, olha a questão da escrita, para a gente aprender a escrever corretamente. Se aqui eu tenho um pronome que está concordando com um substantivo, já está tendo a relação da concordância. Não precisa aparecer mais nenhum elemento ali no meio deles. Então, isso significa que não precisa aparecer um artigo entre eles. Nada de cujo o, cuja a, cujos os, cujas as. Ah, professor, por que eu acho que tem? Porque na hora da pronúncia, falando rápido, parece que tem, mas não tem. Afinal de contas, o substantivo, ele já está concordando aqui, ó, com o pronome já está concordando com o substantivo. Então, quando eu pego, por exemplo, qualquer tipo de pronome, um pronome possessivo, eu digo assim, ó, meu aluno é esperto, ou então minha aluna é esperta, ó, meu aluno é esperto. Eu até posso dizer o meu aluno é esperto, mas eu posso dizer meu o aluno é esperto? Minha aluna é esperta? Isso existe? Não existe. Então, este pronome, ó, pronome, trabalha para o nome, trabalha para o substantivo. Então, ele já está acompanhando aquele nome ali. Ele já está, ó, concordando com aquele nome. Então, ele não precisa de um artigo ali no meio. Então, isso aqui, ó, está errado. Só que durante muito tempo, as pessoas confundiram e acharam que não podia ter nada ali no entorno do cujo. E claro que pode. Ele é um pronome relativo. Ele pode ser regido por uma preposição, assim como o pronome relativo que foi regido pela preposição de na questão anterior. Então aqui, por que não tem preposição? Porque o verbo que apareceu depois do pronome relativo cujo foi o verbo comer. E quem come, come alguma coisa. Então, por isso, não tem preposição. Mas se ao invés de colocar o verbo comer, eu tivesse colocado me referir, então, por exemplo, esta é a árvore cujos frutos me referi. Mas quem se refere não se refere a alguém? O verbo referir aqui não está pedindo a preposição a? E eu tenho de colocá-la em algum lugar, não é? Então, vai ficar esta é a árvore a cujos frutos me referi. Eu sei que é estranho, mas é exatamente assim. E é o seguinte, vamos frisar. Se este pronome relativo concorda com o termo posterior, e a gente vai concordá-lo de forma direta, aqui ficaria, se eu tivesse colocado fruta, cuja fruta, frutas, cujas frutas, fruto, cujo fruto, frutos, cujos frutos. Tranquilo diante disso? Então, beleza. Então, agora a gente já tem bagagem para fazer a questão. Então, olha só, vou jogar aí na questão. Letra A.
A conclusão que chegamos é que o fracasso ensina ao homem como recomeçar. Opa, quem chega, chega a. Então, o correto é a conclusão a que chegamos. Então, a resposta aqui já é a letra A. Vamos dar uma olhada nas outras. O barco a cujos tripulantes me referi pode voltar a navegar. Vamos lá. Pronome relativo cujos tem de indicar posse. Tem posse aqui? Tem. Entre barco e tripulante, é óbvio que tem posse. Ele faz referência ao termo anterior e concorda com o termo posterior. E por que apareceu a preposição a aqui? Simples. Porque o verbo que apareceu aqui, ó, verbo referir. Então, quem se refere a alguém. Então, exigiu a preposição a e ela veio parar antes do pronome relativo. Olha a próxima frase. O ideal por que lutamos norteia nossos projetos. Na aula de ortografia, nós aprendemos que o porquê separado e sem acento pode indicar motivo ou então a estrutura pelo qual. Quando indica motivo, é uma preposição mais um pronome interrogativo. Quando pode ser substituído pelo qual, é uma preposição mais um pronome relativo. Então, aqui, ó, o ideal por que lutamos norteia nossos projetos. Posso ou não posso falar o ideal pelo qual lutamos norteia nossos projetos? Posso. Então, aqui, gente, este que é um pronome relativo que faz referência à palavra ideal e este por é uma preposição que foi exigida pelo verbo lutar, porque quem luta, luta por alguma coisa, tranquilo? Ah, professor, mas aí eu não deveria colocar pelo qual? Não, deveria não, você poderia, porque o que e o qual, eles servem para as mesmas situações. A única diferença é que o que, ele faz referência ao termo anterior e ele não concorda. Agora, o qual, ele faz referência ao termo anterior e ele concorda com este termo anterior. Então, aqui seria a mulher que, o homem que, as mulheres que, os homens que. Se eu fosse utilizar o termo qual, a mulher a qual, o homem o qual, as mulheres as quais e os homens os quais. Show? Olha a próxima aqui. Agora a gente tem uma questão de regência nominal. O infortúnio a que está sujeito o empreendedor motiva-o. Opa, se está sujeito a alguma coisa. Então, a preposição exigida ali pela palavra sujeito veio parar aqui antes do pronome relativo. E na última sentença, ele fez uma brincadeira aqui na questão. Ele quis testar a forma correta da escrita, mas ele sequer trabalhou um pronome relativo. Ele trabalhou ali uma conjunção integrante. Quer ver? Ele botou, após o término da pesquisa, informei-lhe que tomasse cuidado para não errar. Ele quis testar o teu conhecimento de regência em relação à escrita. Porque é o seguinte, quando ele coloca informei-lhe que tomasse cuidado, a gente já sabe que o lhe funciona como um objeto indireto regido pela preposição a. E o verbo informar, ele não é verbo transitivo direto e indireto? Quem informa não informa alguém de alguma coisa ou alguma coisa a alguém? Então, nesse contexto aqui, ó, ele está informando alguma coisa, é o objeto direto oracional, a alguém, que é o lhe, aqui no caso, o objeto indireto. O que eu não poderia ter aqui, por exemplo? Eu não poderia colocar informei-lhe de que tomasse cuidado para errar, ou pior, mais difícil até de enxergar, ele não poderia colocar informei o que tomasse cuidado para não errar. Talvez se ele tivesse feito isso, muito candidato erraria uma questão como essa. Ó, informei o que tomasse cuidado para não errar. Beleza? Então, gente, se eu colocar informei-o, é informei-o de que não tomasse cuidado para não errar. E se eu botei informei-lhe, o termo que vem depois não pode ter o quê? Preposição. E é o seguinte, a gente viu que a única opção incorreta aqui era a letra A. Sidney, por que a gente está fazendo esse tipo de questão, se esse tipo de questão não vai ser testado no Enem? Esse tipo de questão realmente não vai ser desse jeito aqui. Você já sabe como é que é a questão do Enem. Você está trabalhando isso bem com César Bodão e vai trabalhar isso bem comigo na parte de literatura. Agora, por que isso daqui é importante? Porque assim a gente vai massificando e vai entendendo a forma correta da escrita.
Então, ao treinar, ao fazer questões de regência, eu aprendo a produzir bem um texto. E ao produzir bem um texto, sem erros gramaticais, seguindo aquela estrutura que nós ensinamos, e é óbvio, lendo bastante sobre questões da atualidade, meu parceiro, você tende a nota 1000. Você vai tirar um 1000. E se não tirar um 1000, vai chegar muito próximo disso. Tranquilo? Então, meu parceiro, vamos dar uma paradinha aqui nesse bloco. Fique em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. E o próximo bloco é o bloco final de regência, tá? Até daqui a pouco. Fala, galera. Gostou da aula? Curta e compartilha.